Não, não é a voz do Brasil, é a voz do Kriegner. Política, opinião, Brasil e o que mais eu quiser falar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Kriegner, o podcast que nasceu para te deixar mais informado, menos alienado e muito mais interessado naquilo que acontece no meu, no seu, no nosso Brasil varonil. No episódio de hoje a gente tem um bate-papo muito legal com Pedro Bontorin para responder a pergunta: pode uma canção, pode uma música transformar uma nação? Se liga aí! Muito bem, para falar sobre esse assunto super interessante a respeito do poder da música, será que a música pode influenciar a minha visão política e o meu papel na sociedade? Ou, ao contrário, será que é a minha visão política e o meu papel na sociedade que influencia a música que eu escuto? Para falar sobre isso, eu estou aqui com ele, o Pedro Bontorin. Ele é formado em Relações Públicas, pós-graduado em Administração, tem 10 anos de experiência no mercado de artes e entretenimento, é produtor musical, além de ser músico e compositor, e também é fundador de uma startup sensacional, uma startup musical pioneiríssima na curadoria e inteligência de dados em música. Além disso, é um apaixonado por música completa, um empreendedor e posso dizer que é um ativista. Bem-vindo, Pedro, à Voz do Kriegner. Fala, Kriegner. Muito feliz de estar aqui falando com você. Sou um ouvinte do seu podcast. Cara, gosto muito, né? A gente tem sempre alguns tempos para conversar, sempre a gente fala muito de política e poder de falar de política e música junto vai ser muito bom. Muito bom, muito bom. Obrigado por você ter aceitado o convite. E, cara, é muito bom saber que você é um ouvinte de podcast, do podcast aqui, da Voz do Kriegner, mesmo com tanta coisa que você faz, cara. Não sei onde você arruma tempo. Cara, é bastante coisa. Fundador da startup, você toca a startup. O que mais? Tem alguma coisa que eu esqueci? Tem uma banda chamada Yo Mama, mas tem tá uma aí banda. Tá dentro aí do músico. No tempo livre, é casado e tem muita coisa Exatamente. ainda. Muito bom. Pedro, essa pergunta veio forte para mim, qual é o poder da música? Será que a música influencia o meu comportamento ou é o meu comportamento que influencia a música que eu escuto? Porque eu li um artigo que saiu na Economist na semana passada, na verdade 2 semanas atrás, sobre como o funk brasileiro, o funk mais, a expressão mais tradicional do funk que tem surgido nos morros cariocas, como ele tem assumindo cada vez uma pegada mais feminista até, através de MCs mulheres, e que estão trazendo novas letras, ainda cheias de termos aí questionáveis, vários palavrões, um conteúdo bastante sexual, como o próprio artigo menciona, mas sendo liderado por mulheres e trazendo uma nova perspectiva. E o artigo dizia que isso é uma expressão de que, na verdade, isso é um esforço das MCs mulheres em fazer com que o funk comunique uma mensagem de maior valorização e respeito às mulheres. Minha pergunta para você, Pedro, na sua opinião a música, ela influencia na minha visão política ou a minha visão política influencia na música que eu escuto? Olha, eu vejo a música como ela é um diagnóstico, né? Ela é um resultado. Ela é muito engraçado porque a gente vê algumas manifestações de pessoas que são a favor ou não de tal estilo, ou reprimem, ou falam, não, isso não pode acontecer. E mais do que acontecer, ou prestigiar ou não esse estilo, é saber que essa música foi gravada por um ímpeto, né? Foi endossada por pessoas, ela é uma realidade. Então, eu acho que ela é uma voz. Legal ou não, ela é um retrato. Eu já vi várias pessoas... Você até falou um pouco do nosso lado como ativista e tudo mais. Sim. Eu sou muito envolvido em projetos sociais. E já ouvi uma vez que chegou uma pessoa e falou para mim: Pedro, tem um projeto aqui para combater o tráfico nas favelas e o funk. E eu falei, calma aí. Combater o funk? Combater o funk e o tráfico, como se fosse uma coisa só. E eu falei, primeiro que assim, o ritmo, o funk, ele é
o ritmo é uma coisa, e ele é uma expressão cultural da favela, é uma coisa que é deles. É uma coisa que é importante para essa raiz, né? É engraçado que isso se conecta no mundo. A música tem esse poder, né? De conectar, acessar lugares. Então, de um artigo gringo ser impactado pelo funk carioca. Yeah. Mas você vê como é que é engraçado. Como que a batida do funk conversa com o reggaeton, que conversa com a cúmbia, que conversa com outros ritmos latinos e tudo mais. Mas você percebe que primeiro que tem essa questão rítmica e cultural da expressão musical. Que o jazz foi reprimido no seu início, também era considerado um ritmo ousado, ofensivo, provocante, assim como o rock também foi. Então, eu acho que sempre essa novidade, e eu não estou falando aqui, eu estou sendo completamente isento a uma análise de gosto musical, mas claro, é um ritmo claro. e uma expressão que... Qual que é a função da música? Comunicar pessoas. E esse ritmo, ele nasceu, ele comunicou, ele engajou pessoas. Se ele é legal ou não, isso não cabe a nós. Interessa que ele está comunicando e saciando o desejo e um sentimento numa pessoa. Ou seja, ele carrega uma mensagem ali que essa mensagem precisa ser entendida mais até do que julgada, né? Isso, exatamente isso, Kriegner. Tanto que um dos trabalhos que a gente faz com a Clave, que é a startup musical, é mais do que eu falar que um gênero musical é pop ou não, é mais ouvido ou não, que o artista fala com um público de 15 a 17 anos, eu pergunto, o que as pessoas querem sentir e elas buscam sentir ao ouvir esse estilo musical? Muito o que elas estão saciando, o que elas estão buscando nisso? E eu vejo que a música preenche esse espaço, assim. Hoje a música ela mudou de função até. Pesquisas nos mostram isso, que a música ela é um componente de uma outra tarefa que você está fazendo. Raramente são pessoas que amam música, que param, ligam um som, falam, vou ter um tempo ouvindo música agora. E a pessoa para, fecha os olhos, ela senta, fica olhando para a janela ouvindo música. Geralmente ela liga a música para cozinhar, ela liga a música quando ela está indo de logística de um lugar para o outro. Enquanto ela faz alguma coisa, ela põe um fundo musical ali, né? Um pano de fundo. Que cria uma trilha para o que ela está vivendo. E é isso. Eu até costumo dizer que as playlists, as trilhas, elas são um campo de força que a pessoa cria. Eu estou num espaço aqui aberto, mas eu vou criar o meu ambiente. Enfim, então eu vejo que a música tem essa relação com as pessoas e ela vai criando como se fosse a trilha da minha vida. A minha vida é um filme e eu quero criar esse repertório. Muito legal. E eu vejo sim, então, como você, voltando até para a sua pergunta, eu vejo que que as músicas criadas, elas nos mostram um pouco da nossa sociedade, do nosso contexto. Sim. E eu acredito que músicas podem sim dar o tom e influenciar novas maneiras de pensar, de se fazer sociedade, de se fazer política. Né? Por exemplo, se você pensar nos anos 80, Brasil anos 80, provavelmente vão vir trilhas na sua cabeça. Vão vir talvez músicas do Cazuza, vão vir músicas do Renato Russo. Legião, né? Legião Urbana. Exatamente. É tão engraçado quanto essa viagem no tempo vem com um contexto musical. Se eu falar anos 60, Estados Unidos, vai vir Woodstock, sei lá. Então, enfim. E se a gente fechar os olhos e pensar 2019... Qual é a trilha da minha geração? Talvez não seja a música mais agradável. E eu fico pensando, que música vai cumprir essa função nos dias de hoje, sabe? Quais são as trilhas que nós estamos fazendo dos nossos dias? Muito bom. Mas eu lembro que você falou uma coisa que é uma frase aí que me marcou bastante e me chamou muito a atenção, na verdade, que é o grande lema aí da startup de vocês, da Clave, né? Que é quando as palavras falham, como é que é? Quando as palavras falham... Isso, quando as palavras falham, a música fala. Uau. Que é esse poder que a música tem de acessar lugares, derrubar barreiras, comunicar o que um discurso não vai, um vídeo talvez não vai, né? Muito bom. Barreiras que o idioma tem, até a música consegue passar, enfim. E que exemplo você consegue lembrar, assim, de pronto, Pedro, sobre momentos, assim, na história, momentos, talvez, lá atrás, quando tinha toda a segregação racial, né, toda a questão estava no auge lá nos Estados Unidos, a gente teve várias influências do próprio jazz, que você citou, do blues. Que momentos que a gente pode olhar e ter de concreto, falar, cara, nessa hora faltaram palavras, mas aí a música tocou mais alto? Uau, muito legal isso.
Eu me lembro muito... Me lembro, assim, né, de estudar e ler, mas por exemplo, o Nat King Cole nos anos 40, nos Estados Unidos completamente racista, e ele era o músico mais prestigiado, porque o jazz era marginalizado. E com o Nat King Cole, e obviamente outros grandes musicistas com ele, mas o jazz passou a ser algo refinado e desejado, né, pelos Estados Unidos. Ele se tornou pop, ele se tornou algo, enfim, buscado e acessado por todos. Ele deixou de ser um gênero marginalizado, hostilizado, para ser reverenciado. Legal. E o ícone desse estilo musical era o Nat King Cole, tanto nas composições quanto sendo um exímio pianista e sendo uma voz que até hoje é considerada uma das vozes mais surpreendentes. Assim, você vai ouvir como que uma gravação em 1930, 1940 tem essa perfeição, essa voz muito limpa, boa, né? Essa voz gravada com uma excelência, e é uma reverência. Daí nós temos, na época da Guerra Fria, Guerra do Vietnã, né, especialmente o John Lennon fazendo tantas músicas que foram a trilha desses jovens, né, americanos, nessa dualidade que eles estavam servindo aquela o país, música Imagine, né, que marcou completamente. Exatamente. Tantas outras, e no Brasil a gente também teve um período bem quente, né, nos anos 60. Você vê tantas músicas importantes que foram compostas, assim, respostas eram dadas, né, de repressão eram dadas nas músicas, na arte, e essa arte era aplaudida. Também teve o Ray Charles, né, também, mas aí na época de Martin Luther King, né, da segregação. E ele fez uma música, né, uma das músicas mais lindas do Ray Charles é Georgia. E ele sensacional essa música, né? Sensacional, é uma das músicas mais lindas. E ele foi hostilizado, ele viu um racismo muito forte em Georgia. Ele se negou a tocar em Georgia por muito tempo pelo racismo, e depois ele fez uma apresentação quando ele voltou, depois que, enfim, já tinham se resolvido a situação, e foi algo memorável. Enfim, e a gente tem até nos dias de hoje, né? Eu percebo como a música é essa arma poderosa, assim, de unir, de trazer essa verdade, essa lucidez, né? Eu acho que a arte tem essa missão, um pouquinho de... Eu tava pensando até hoje de manhã, eu falei, cara, você não consegue criar uma arte, dificilmente você vai criar uma obra de arte. Eu tô falando de todas as obras possíveis, assim, visuais e literárias. É muito difícil você criar no seu quarto. Se você não sair da sua casa, não olhar as pessoas, não olhar a sua cidade... Porque a sua arte é relevante quando você lê esse cenário todo e você traz alguma resposta. Ou você aponta para algum lugar, né? Jeito. Exatamente. Muito e eu vejo muito o rap fazendo isso, assim. Por Hoje isso que você diria que é o rap que tá carregando esse papel. Exatamente. É uma questão muito curiosa, assim. No mundo inteiro, o hip hop, a música urbana, o rap, é a música mais compartilhada e engajada em redes sociais. É a música mais popular em redes sociais no mundo. Que legal. Isso mostra, então, a relevância que esses artistas têm e a voz que eles têm, a importância que eles têm. Entendi. E eu vejo, obviamente, que tem rap que fala de amor, e tudo bem falar de amor, gente. Vamos cantar de amor, que é gostoso falar de amor. Mas... Totalmente, né? Exatamente, né? Não precisa ser tudo engajado. Inclusive, um dos maiores letristas do Brasil é o Mano Brown. Racionais MC, começou no final dos anos 80, no final dos anos 90 eles eram a maior banda do Brasil, ganharam todos os prêmios na MTV, e o Mano Brown se rejeitava a ir a prêmios. Ele não queria porque ele estava fazendo um trabalho social, o rap dele era uma missão. E aí uma vez eu vi uma entrevista 10 anos depois do auge do Racionais, eu acho que foi 2009, 2010, o Mano Brown dando uma entrevista pra Rolling Stone, e ele falava assim, cara, eu não conseguia ficar feliz, eu não conseguia dar um sorriso, a gente era aniversário de família e tudo mais, e eu percebi, cara, eu precisava saber separar as coisas. Eu podia ter um pouquinho de leveza, tanto que ele fez um disco no início dos anos 2010, Racionais, ele fez uma música chamada Mulher Elétrica, que era meio uma música mais leve, sim, ele foi dedicado, porque todo mundo dava uma mensagem e tudo mais. Foi uma coisa mais leve, assim, mais tranquila, né? Foi uma coisa mais leve. Eu acho que, enfim, tem essa... Pelo amor de Deus, a gente precisa dessa leveza, porque claro, a vida é muito dura pra gente levar todo dia desse jeito. Acho que o problema é quando fica só a leveza, né, Pedro? Com certeza, com certeza. Por exemplo, ou só a zoeira, como é o funk em alguns casos aí, como né? é o funk, hoje o sertanejo também, né? Cara, porque eu acredito...
Não, desculpa, eu acredito que o funk pode ser muito importante. Eu já encontrei meninos no farol, na rua, e eu conversava, o sonho dele é fazer um funk. E ele começou a fazer faço funk social. Ele falava umas letras bacanas, assim. Eu falei, cara, que bacana, ele tá usando esse estilo pra comunicar algo importante. Então, o problema não é a batida, o problema é a letra. E a letra pode ser zoada no rap, no rock, no axé, no tango, qualquer coisa. Não interessa o ritmo, depende de quem tá escrevendo, né? Exatamente. Eu ia falar que uma das experiências mais tristes, assim, tristes de uma música que me introduziu pra uma realidade, cara, e você vai dar risada com isso aqui, mas é uma música da Marília Mendonça. Olha, que é a rainha da sofrência. E ela é uma das compositoras mais incríveis. De mão cheia, né, cara? Não, e ela escreveu uma música sobre como é que é o nome? Chama Amante Não Tem Lar, a música. E ela conta a história de uma pessoa que é amante. Não que as músicas sempre falam da pessoa que é traída, né? Mas ela conta a história de uma mulher que é amante. Então ela escolhe, as pessoas são traídas a partir da vida dela. Ela entra na jogada pra poder pra causar traição. E a música fala sobre isso. E, cara, é muito triste. Eu lembro que eu fiquei, acho que uns 4 dias, assim, uma semana inteira praticamente, triste, cara, depois que eu ouvi essa música. Que a música fala, tipo, ninguém me respeita nessa cidade, eu nunca vou casar, eu não tenho futuro, eu não sou isso, não sou aquilo. E quando ela fala ninguém me respeita nessa cidade, eu fico imaginando, tipo, ela andando na rua, os cachorros mordendo ela, o cara não querendo vender pão, sabe aquelas coisas bem catastróficas, assim. Mas é a experiência Marília Mendonça, cara. Não, e você vê que loucura, a música te levou nesse lugar, né? Exatamente. Você conseguiu ver todo esse contexto. Agora, nesse cenário, Pedro, esse cenário que a gente está aqui vendo que é o que a gente está falando, né? Hoje você tem várias músicas aí no que é o mais, vamos dizer assim, o mais pop, o que está nas rádios. Você tem lá o sertanejo, você tem um pouco vamos dizer que você tem algumas de MPB, você tem alguns ritmos aí que estão tocando nacionais, mas a temática gira sempre em torno disso. Na maioria das vezes gira em torno de traição, em torno de bebida, em torno de festa, em torno disso, em torno daquilo, é sexo. Qual que é a dificuldade hoje? E a gente está vivendo um ambiente social gigante, assim, efervescente, o negócio está pegando fogo, é questão racial pegando fogo no Brasil, a questão de segurança pegando fogo no Brasil, a questão de educação pegando fogo no Brasil, desemprego lá em cima, a questão política cada vez mais nervos aflorados aí. Qual que é a dificuldade que a gente tem tido de ter compositores que conseguem ter esse olhar que você mencionou para a sociedade e escrever sobre isso? É uma pressão que vem da indústria, do tipo, se não falar de traição, se não for escandalizador, não vai fazer sucesso? Ou realmente a gente está perdendo a habilidade de olhar para a sociedade e escrever sobre ela? O que você acha, Pedro? Uau, muito boa pergunta, Crigo. E eu acho que a gente navega nessa para descobrir essa resposta. O que eu vejo, primeiro, é que sempre tem uma tendência do ser humano, talvez a música seja esse lugar de escape, de extravasar e ir para esse lugar, né? De extravasar. Por exemplo, eu vou trazer uma analogia bem esdrúxula, mas eu volto para esse tema da música. Por exemplo, hoje a gente tem o Datena bombando, né? Com as notícias bizarras. Certo. Aquele sensacionalismo todo. Tem aquele site, só fala dessas notícias desgraçadas. E na década de 20, o meio mais importante de comunicação era o jornal impresso. E sabe como os jornais mediam a audiência em Nova York? Eles mediam que notícia as pessoas gostavam mais de ouvir e de ler. Eles pegavam o metrô e ficavam olhando quanto tempo a pessoa ficava na página. Mesmo? De qual notícia? Sim. Era no olhômetro mesmo. No olhômetro. E quais eram as páginas que as pessoas mais gostavam de ver notícia? Os homens adoravam, era o esporte e era notícia de violência. E era notícia dessas sensacionalistas. Então isso eu não acho que é um fenômeno de agora. Entendi. Do homem, da gente buscar esse Skype, então letras escatológicas e... Sim. Parece que é um lugar que a pessoa precisa extravasar. Porém, e não é que eu acho que isso é legal. Porque eu acho que a gente pode ponderar e direcionar um pouco esses sentimentos. E eu vejo muito
a grande massa do entretenimento, a TV e tudo mais, atendendo a demanda. É isso que vocês querem? Então toma. E não tem tanto aquele caráter assim, vamos formar também? Não é Por educativo, exemplo, não é formador de opinião. exatamente. E não é porque toda TV precisa ser a TV Cultura também. Mas assim, Claro. é o equilíbrio disso. Certo. Quanto a gente atende uma demanda e quanto que a gente forma também. Uhum. Bom, então eu vejo nesse parâmetro, olhando grandes meios e grandes comunicações, assim. Porém, eu também vejo que isso, de novo, é um resultado. É um resultado de uma geração desinteressada, que prefere mais falar de zoeira e ficar desejando, e ficar nesse funk ostentação do que de uma geração mais interessada em articular, em mobilizar e ver uma coisa transformada. Uhum. E também acho que isso não é um fenômeno de agora, assim. Acho que infelizmente é uma coisa de tempos, assim, né? Não tô falando que é isso, mas a geração da Bossa Nova era muito criticada. Porque o Brasil tava lá dividido, era o governo militar, era aquela crise. Não só isso acontecendo, mas era muita coisa acontecendo no país. E eles tocando voz de violão, falando chega de saudade, papapá. Era uma elite. Se tivesse alienado, né? Era um ritmo de uma elite que financeiramente tava ok. Enfim, cantando de amor, de dor de amor. Então, eu vejo que hoje a gente talvez tenha esse diagnóstico assim também. E não é disso, porque o funk às vezes não vem desse lugar de uma elite cantando de amor, mas vem de uma galera cantando sobre ostentação, cantando sobre o crime, sobre o desejo de algum lugar, de um caminho mais fácil, ao invés de pensar assim, como é que eu posso transformar? O preço de transformar é mais caro, e daí eu acho que é mais difícil, né? O caminho de você cantar sobre uma transformação. Isso é um ponto-chave. Mas eu acredito, e uma das missões que eu gostaria muito de fazer com a Clave, eu acredito que falta o profissionalismo e o desenvolvimento, assim, né? Eu quero ser um artista, eu quero ser um compositor. Esses caminhos são muito difíceis e não são claros aqui, né? Então... De como se preparar para isso, é isso? Como se preparar para isso e ser bom nisso, né? Legal. Ao passo também, Kriegner, que eu vejo muitas pessoas na função de falar isso é legal, isso não é legal... E fica numa... Hoje nós somos avaliados... Né, as redes sociais nos dão vozes para nós comentarmos sobre tudo, né? Então... É como se fosse um The Voice gigantesco, com 200 milhões de brasileiros julgando, né? Exatamente, cara. E, sei lá, eu não sei nada de culinária, mas eu vou no restaurante e eu posso falar que aquela comida é uma droga porque eu não gostei. E começa você posta... Isso. Exatamente, começa nesse lance de opinião. E o que eu pelo menos... O que eu fico assim, olhando, trazendo para a perspectiva da arte, da música, da cultura, o número de críticos é superior ao número de pessoas que querem fazer diferente, né? Então, tem muitas coisas que eu acho que as composições podem ser melhores, não sei o quê, mas ao invés de ficar criticando, eu prefiro me imobilizar e falar assim, será que eu consigo escrever coisas melhores? Eu consigo inspirar pessoas a escreverem... tem pouca letra falando sobre isso, beleza, então vamos fazer? Vamos procurar artistas que querem cantar sobre isso? Muito bom. Não, sensacional, cara, sensacional. E eu acho que enquanto a gente vai caminhando aqui pro fim, eu acho que isso fica como o grande convite para todo mundo que tá ouvindo a gente aí, na verdade, não convite, o grande desafio de nós começarmos a cantar o país que a gente quer ver. A gente começar a olhar para o Brasil, começar a ver a questão, não só as questões ruins, mas também as coisas boas que a gente consegue... Será que a gente consegue colocar em forma de canção aquilo que a gente mais ama no nosso país? Ou colocar em forma de canção aquilo que a gente mais quer ver ser transformado no nosso país? E eu acho que isso vai começar a dar visão e linguagem para que a gente possa, então, caminhar como uma nação mesmo junto para esse lugar, cara. Eu acho que isso que você tá me falando tá me inspirando para fazer esse apelo aqui para todo mundo. Gente, você que tá ouvindo, pega uma folha branca, escreve uma música aí, pode sair um adoleta, mas depois vai melhorar e com certeza você vai conseguir cantar alguma coisa que vai acrescentar algo pro Brasil. Muito bom. E o essencial é que a mudança começa no pouco, né? Então quer dizer assim, vamos fazer essa letra para o Brasil ser transformado. Eu vou lá e falo assim, o Brasil está assim. Não precisa ser isso, mas assim, por exemplo, quando eu criei a Clave com os meus amigos, meus parceiros dessa jornada, nós éramos 2 pessoas quando a gente começou a conversar, depois nós ficamos em 3, e eu falava, quais são os nossos valores? E assim... Eu tava lidando com 2 pessoas. Por que eu precisava escrever valores ou conversar de valores? O que a gente quer fazer?
A gente não quer só fazer projeto para rentabilizar, não, mas a gente Claro. quer que os artistas... E como que a gente faz isso? Beleza, a gente quer transformar a cena musical, criar... E como que a gente faz isso? Respondendo um e-mail, cara, com respeito, com admiração Muito pela legal. pessoa. Muito legal. Olhando a pessoa no olho. Então eu vejo assim, talvez você vai cantar uma música e vai falar disso, de pequenos gestos, mas que eles vão reverberar numa transformação talvez nacional e futura, assim. Mas eu vejo assim, Muito como bom. que no pouco, que eu posso... A gente começa mudando o nosso país da maneira que a gente fala com as pessoas e olha para elas, escuta, né? As escuta, enfim. Muito bom. Cara, sensacional. Pedro, sem palavras por esse nosso bate-papo aqui, muito inspirador. Eu espero que tenha sido bom aí pra você também. Foi um muito prazer bom. ter você com a gente. Muito obrigado. Volte sempre. Voltarei. Sempre que você quiser estar aqui, vamos falar um pouco mais, porque acho que esse tema tem muito mais coisa aí pra gente avançar e aprofundar. Muito, muito obrigado. Eu espero que a galera que tá ouvindo aí de casa também, ou você tá no carro, no ônibus, o que você tá fazendo, eu não sei, mas você pode contribuir aí com alguma canção, com alguma música, ou com alguma expressão artística que comunique qual é o país que você quer viver, e juntos a gente vai fazer desse país o país que a gente sempre sonhou em ter. Pedro, muito obrigado. Valeu. Obrigado você, Krigner. Obrigado por você fazer esse podcast, porque, como a gente até falou, de cada um fazer alguma coisa para a transformação, eu vejo esse podcast sendo isso, você ocupando um espaço. É isso, a gente precisa ocupar espaços. Mais do que fazer o que os outros estão fazendo, é ocupar espaços e Muito fazer bom. aquilo que a gente quer ver acontecer. Muito, Parabéns e muito obrigado você pelo convite e por vida longa para a voz do Krigner. Vida longa a voz do Krigner, muito bom. Valeu, Pedro, brigadão. Valeu. Um abraço para todo mundo que tá ouvindo aí também e até o próximo A Voz do Krigner.